Podem mandando aqui, inclusive mandar sua dúvida, porque agora a gente vai falar de saúde, gordura abdominal, quais os riscos, né? Quais as causas também e o mais importante que a gente quer saber também, como eliminá-las. Quem vai responder pra gente é o Dr. André Scardovelli, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Samara, boa tarde. Boa tarde, especialista em medicina do esporte, isso mesmo? Isso. Muito bacana. Quando a gente fala de gordura abdominal, doutor, eu acho assim que é difícil alguém que não sofra com isso, pelo menos uma vez na vida, né? Com certeza. Mas a gordura abdominal, ela é vilã ou, de repente, assim, uma quantidade tá ok? O que o senhor tem para dizer pra gente? É o seguinte, né? A gordura abdominal, ela é diferente dessa gordura que a gente tem subcutânea. Ah, certo? entendi. Então, a gente está falando da gordura visceral, na verdade, que é a gordura que se acumula ali ao redor das nossas vísceras. Perfeito. E o nosso sistema imunológico entende essa gordura como um agente estranho ali. Então, ele ativa mecanismos para se defender, que gera uma inflamação crônica, que gera uma série de doenças, e por isso que a gente costuma falar que ela é a vilã. Ah, entendi. Tá. Vamos até entender aqui na tela. Tem uma imagem para o pessoal de casa entender onde que fica localizada essa gordura. Ah, essa daqui é a famosa barriguinha de chope, que já já a gente vai falar dela, né, Mica? O Mica tá ali já também. Depois eu vou usar ele de modelo aqui. Vai cuidar da saúde, Mica. E a próxima imagem, que é pra gente entender aqui a questão da gordura visceral. A próxima está, coloca pra mim. Isso, essa daí. Seria mais ou menos isso, doutor? É, exatamente. Aquela primeira imagem, a gente vê a pessoa tirando a medida da circunferência abdominal, que é um dos critérios que a gente tem para classificar a síndrome metabólica. Ah, que interessante. Que é para homem acima de 94 centímetros de circunferência, para mulher acima de 80, associada a alteração de glicemia, colesterol ou pressão. Já classifica como síndrome metabólica. Olha, muito interessante. E aqui exemplifica bem onde fica localizada essa gordura. Então, muita gente acha que é só no fígado, que a gordura do fígado ela é a mais famosa. Mas, ela, na verdade, ela está localizada ao redor de todas as nossas vísceras, coração, intestino. Perfeito. E essa gordura, né, visceral, que é a perigosa que a gente está falando, né? É ao longo do tempo, ao longo dos anos, é alimentação errada? O que causa isso? Então, na verdade, é uma série de fatores, mas muita gente antes acreditava que a diabetes, a hipertensão eram causas genéticas. E hoje a gente sabe que essas causas genéticas são a minoria. Olha. Então, a síndrome metabólica, a gordura visceral, ela é uma doença do estilo de vida. Então, o estilo de vida dessa pessoa provavelmente está doente. Olha só. O que seria isso? O sedentarismo e a alimentação desbalanceada. Então, ao longo do tempo, se você consome mais calorias do que você gasta, essas calorias vão se acumulando. Entendi. E elas podem se acumular no subcutâneo ou na região visceral. Geralmente, o que acontece? Acumula primeiro no subcutâneo e quando satura esse acúmulo, vai para a região visceral. Mas existem pessoas, principalmente muito estressadas, principalmente homens ou mulheres pós-menopausa, que têm mais tendência a acumular direto na região visceral. Eu ia até perguntar isso, né? Que às vezes a gente acha assim, é mais nos homens, não, mais nas mulheres. Então pode atingir os dois públicos, mas é mais comum em quem? É mais comum no homem, tá? E nas mulheres pós-menopausa, porque perde a proteção do estrogênio. O estrogênio é um hormônio que faz a gente acumular na região subcutânea, principalmente aqui no quadril. E também pessoas que sofrem de estresse crônico. Então, liberação de adrenalina e cortisol são hormônios que favorecem o acúmulo na região visceral. Que interessante. Então, por isso que às vezes a gente vê uma pessoa magrinha que tem a saúde já não tão boa e às vezes alguém um pouco mais gordinho que às vezes está tudo bem com a saúde. Eu ia até falar isso agora. Eu falei, é possível isso, porque eu fui na Nutri, fiz o biopedância e ela olhou para mim e falou assim, você não tem aquela gordura visceral e tal. Então, pode acontecer o oposto, né, doutor? De estar com a saúde em dia. A gente sabe que não é bom também ter essa outra gordurinha, mas fora de risco, vamos dizer assim. É menos risco, tá? Menos risco, entendi. Agora a gente vai entrar numa questão que eu acho que o pessoal está até muito curioso, né, para saber. A gente falou que ela vai se acumulando, né, que é perigoso, mas assim, quais são os riscos, né? Pode levar à morte ou então outros riscos, um infarto, não sei, o que pode acontecer? Então, o risco ele está associado justamente a essa inflamação crônica que eu falei para você. Então, por ser considerado ali um patógeno, um organismo estranho, a gente ativa o sistema imunológico que vai liberar fatores inflamatórios. Não é uma inflamação aguda, igual a gente tem infecção de garganta, vai lá, inflama e resolve. É uma inflamação crônica ao longo do tempo e isso vai gerar resistência à insulina, uma série de outros fatores, aumento do colesterol,
aumento na pressão arterial. Quando desregula tudo. Desregula tudo. Aumenta o risco de morte súbita, aumenta o risco de infarto agudo, aumenta o risco de AVC. Então, são uma série de riscos que a gente, acho que todo mundo quer evitar, né? Com certeza. Ninguém quer passar por isso e nem tomar um monte de medicação. No próximo bloco, a gente vai entrar nessa questão da medicação. Tem até uma caneta aí que tá famosa. Essa tá famosa. Né? Já a gente vai falar disso também. A gente vai falar de tratamentos estéticos, mulherada, né? Que a gente vê muita coisa, assim, no mercado, vê muita coisa nas redes sociais, Sim. né? A fulana fez tal, ai. Já a gente vai falar disso. Porque quando a gente fala aí dos riscos também, de tudo que pode acontecer, né? Eu queria até falar um pouquinho da prevenção, né? Porque a gente fala, assim, de tentar correr atrás do prejuízo. Mas quando a gente fala aí de uma classe mais idosa, uma faixa etária, né? Mais alta, que tem o problema, e os jovens, doutor, como que tá hoje isso? Tá diminuindo ou tá aumentando? Então, na verdade, ao mesmo tempo que a gente tem uma porcentagem pequena dos jovens se cuidando cada vez mais, a grande maioria ainda sofre de um estilo de vida doente. Porque eu penso assim, a gente tem aí uma geração que tá mais, vamos dizer assim, fitness, né? Cuidando da saúde, mas ao mesmo tempo tem tanto fast food, tanta coisa, a correria do dia a dia, né? Na verdade, essa geração fitness, a gente vê muito eles estão muito presentes nas redes sociais, principalmente, mas eles são uma minoria muito grande. Só. Não representa a população como toda. A gente vive uma pandemia mundial de obesidade. Olha só. Então, faz parte, acontece, sim, mas é muito importante a gente falar de prevenção, né? Com certeza. E quando a gente fala de prevenção, são hábitos simples que a gente pode mudar no nosso dia a dia, como, por exemplo? Então, o exercício físico, que é a minha especialidade, é a ferramenta mais importante, eu acredito, para curar, para tratar a maioria das doenças crônicas, certo? Então, o exercício físico, você não ser uma pessoa sedentária, ele é fundamental para quem quer manter a saúde, para quem quer melhorar. Outras coisas que ajudam é a alimentação, uma alimentação balanceada, você tentar ingerir menos calorias do que você gasta, fazer o famoso déficit calórico. Tem vários jeitos de fazer isso, as pessoas usam o jejum intermitente, é um jeito de fazer isso. Perfeito. As dietas que vocês vão nas nutricionistas para ajudarem, mas se você conseguir balancear essas calorias é um excelente hábito, melhora do sono, controle do estresse, tudo isso ajuda nessa prevenção. Isso tudo a gente está falando da prevenção, mas aquela pessoa que já está lá na frente, que está com a gordura visceral e tudo mais, esses mesmos fatores que vão fazer ela reverter esse quadro. Perfeito. São os mesmos fatores. A gente tem um projeto aqui, né? Está começando em Prudente, que é uma clínica de medicina esportiva, e a gente tem esse projeto de intervenção no estilo de vida. Então, a gente trata as doenças, a gente usa as medicações, mas o nosso foco principal é conscientizar, ensinar as pessoas que estão correndo atrás do prejuízo a começar, dividir em pequenos passos para ela poder ser cada vez mais saudável. Perfeito. Porque eu acredito que todo mundo pode mudar o estilo de vida. Com certeza. A gente não é refém em nenhum momento. Exatamente. E a gente está aqui para te ajudar, né? Ajudar você a dar esse primeiro passo também. Porque eu falo muito o seguinte, a gente ficou a vida inteira comendo errado, a vida inteira acumulando gordura, não é do dia para a noite também, né, doutor? Exatamente. E o doutor não vai fazer milagre também, né? Exatamente. Às vezes o paciente chega no consultório assim. Às vezes eles chegam lá porque eles querem que eu emagreça eles, mas eu não emagreço ninguém, né? Verdade. A gente só orienta, a gente ajuda, mas quem tem o mérito todo é sempre o paciente que corre atrás. E você pode dar o primeiro passo. Você vai dar esse primeiro passo hoje, tá bom? E se você quer saber mais informações, já eu vou te ajudar também como encontrar o Dr. André para te ajudar, tá bom? No próximo bloco a gente vai falar aqui de tratamento, medicação, tratamentos estéticos. Será que ajuda? Será que não ajuda? Continue aqui assistindo o seu Band Mulher. Aproveita o intervalo para mandar sua dúvida também, tá bom? De volta ao vivo, vocês estão gostando bastante, né, do tema de hoje, gordura abdominal, gordura visceral. O Dr. André Scardovelli já explicou um pouquinho a diferença, né, doutor? Relembra aí pro pessoal que perdeu o bloco anterior. Gordura visceral é a ruim. Gordura visceral é a considerada vilã, que é inflamatória, localizada nas nossas vísceras ao redor dela. Que pode e é o que a gente quer perder. Causar uma série de doenças e aumenta o risco de morte súbita, infarto, Perfeito. AVC. A gente falou aí dos nossos amigos, né, dos homens que estão assistindo, que tem aquela barriguinha de chope, né? Tem uma vida aí entra o tabagismo, entra, né, o álcool. Uma série de fatores. E as mulheres, doutor? Quando a gente fala das mulheres, além de tudo, a gente ainda sofre com hormônios, né? A gente sofre com tanta coisa. E às vezes a gente busca tratamentos estéticos. Isso ajuda, atrapalha? É o seguinte,
É exatamente o que você falou. O tratamento estético, ele nada mais é que um tratamento estético. Então, ele não resolve a causa do problema na maioria das vezes. Então, se você não está fazendo o que você deveria fazer, a dieta, o exercício físico, e você busca curar, emagrecer só pelo tratamento estético, provavelmente você vai jogar dinheiro fora. O tratamento estético, ele é algo para fina. Então, você já está fazendo tudo certo e aí você quer eliminar aquela gordurinha localizada ali que sobrou. Que nem aqui tem a criolipólise, isso, né? Perfeito. Famoso tratamento estético que até eu já fiz também, que congela a gordura, né? Isso daqui ajuda ou não? Ele ajuda exatamente para esse caso que eu falei. A pessoa está fazendo tudo certo, já emagreceu uma certa quantidade e ali sobrou uma gordura numa região que incomoda ela. Entendi. Então isso pode ajudar. Mas você fazer isso e continuar se alimentando errado, você não vai ver resultado nenhum. Perfeito. Tá? E agora a gente vai falar de medicamento. Tem uma caneta, até o pessoal vai colocar aqui pra gente na sequência, que tá super em alta. É o medicamento Ozempic, seria isso, doutor? Sim, isso mesmo. Explica pra gente, né, como esse medicamento age, se ele é indicado ou não. Então, o Ozempic, ele é a semaglutida, na verdade, que é um medicamento que ele é originalmente para o tratamento do diabetes. Olha. Então, o que se percebeu ao tratar o diabetes com o Ozempic? Que o efeito colateral dele era o emagrecimento. Olha. Então, a gente usa o Ozempic de uma maneira off-label, que a gente fala, que não está na bula que ele é para tratamento de obesidade e sobrepeso. Mas a gente usa de maneira legal para tratar. E ele promete uma perda de peso considerável, porque ele aumenta a sensação de saciedade, ele regula a nossa secreção de insulina, de glucagon, que são os hormônios ali que atuam na glicemia, controlam o apetite, também tem uma série de benefícios. É um medicamento muito seguro, tá? Tem vários estudos sobre ele, poucos efeitos colaterais, ali mais relacionados ao sistema digestivo, um pouco de náusea, vômito, constipação. Mas qual que é o problema? As pessoas estão usando de maneira desenfreada, como se fosse... sem orientação de um profissional. Olha só, então, mais uma vez a gente bate na tecla da importância de procurar um especialista, né? E aquela coisa, né, doutor? Tudo que vem fácil também vai fácil. Então, se você acha lá na internet para comprar, depois vai dar um BO aí na sua vida, viu? Então, a importância de ter um médico acompanhando, né? Perfeito. Até porque saiu um estudo recente que a maioria das pessoas que finaliza o uso da medicação, reganha o peso em 5 anos. Olha. Então, ou seja, a pessoa usou a medicação, mas não mudou o estilo de vida. Então, o peso vai voltar. Para você manter esse novo peso que você adquiriu, você tem que ter feito alguma mudança no estilo de vida ali. Exatamente, seja acho exercício, que é isso, né? Estilo dieta. de vida, mudar essa chavinha, o segredo, né? é o que eu costumo bater na tecla e vou bater pro resto da vida, porque é o que eu acredito que cura. Tá? As medicações, elas servem para ajudar, mas não estão aí para resolver nosso problema. Perfeito. Doutor, voltando aqui ao nosso bate-papo, várias perguntinhas. Vou tentar passar um pente fino aqui. Olha, estão perguntando assim, no caso de uma pessoa com indicação para Ozempic, o exercício físico pode otimizar a redução da gordura visceral? Com certeza. O exercício físico, igual eu falei, o que faz a gente perder peso é aquele balanço calórico. Então, ingerir menos calorias do que você gasta. O exercício físico vai aumentar o seu gasto calórico. Então, você vai otimizar esse resultado, com certeza. Olha, muito bom. A Ana, de Barra Bonita, está falando assim, gostaria de saber se a caminhada ajuda na perda da gordurinha da barriga. Existe muita controvérsia, mas, na verdade, a caminhada, para quem não faz nada, ela é excelente. Então, você iniciar a atividade física com uma caminhada, super válido. É lógico que uma caminhada não é igual a uma corrida. A corrida é melhor. Mas para quem não está fazendo nada e quer iniciar na atividade física, a caminhada é perfeita. É muito importante falar disso também, né? De você conhecer os seus limites, né, doutor? Ficou a vida inteira sedentário, de repente quer começar já numa corrida ou fazendo outra atividade e vai acabar se machucando. Exatamente. Também. É uma forma de prevenir lesões, da gente manter isso a longo prazo também, porque a gente quer se exercitar para o resto da vida. Exercício na água é uma boa pedida? Por exemplo, uma hidroginástica ou uma natação? Sim, ajudam. Os exercícios na água, eles têm um gasto calórico importante também e eles não têm impacto, né? Então, às vezes, para quem tem alguma limitação física, é uma excelente opção. Pilates, você indica também? Indico não como forma de perder gordura visceral, mas como um exercício resistido para fortalecimento, melhora de postura. Ao Exato, é uma associação. Perfeito. Doutor, infelizmente não dá mais tempo, mas olha, várias pessoas pediram para a gente falar mais do jejum intermitente, então convido você a voltar aqui no estúdio para a gente falar só do jejum intermitente. Acho que tem muita coisa para falar
falar, né? Tem muita coisa, dá para falar muita coisa. Perfeito, até a próxima. Então, se você quer encontrar o Dr. André Scardovelli, né? Fala de novo do projeto que vocês estão lançando aqui em Prudente. Sim, é lá na nossa clínica, uma metodologia de acompanhamento que eu desenvolvi. Olha que bacana. Eu desenvolvi para acompanhamento de atletas, mas a gente adaptou isso para atender a população geral. Então, a gente oferece um acompanhamento de atleta para o cidadão que quer melhorar o condicionamento físico, iniciar na vida saudável e mudar o estilo de vida. É isso aí, bora correr atrás do prejuízo e cuidar da sua saúde, tá bom?